Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me ouvindo. E nessa hora venho deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Jeremias, que tem como título O Vaso do Oleiro. Jeremias capítulo 18 até o versículo 6, que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Então aqui nós vamos meditar profundamente na palavra de Deus e o que Deus tem falar com cada um de nós, né? O que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós nesta noite. Aqui nós vamos falar um pouco a respeito do profeta Jeremias, né? O profeta chorão, aquebrantado, que se lamentava muito pela dor do seu povo. Ele chorava muito pelo povo de Deus, quando o povo de Deus cometia erros, faltas diante do Senhor. Jeremias, porém, se compadecia e pedia a Deus que trabalhasse na vida do seu povo, né? E Jeremias sempre fazia aquilo que Deus mandava. Jeremias passou por 5 reinados. O período do seu ministério foi por volta até de 41 anos, né? Ele perseverou, foi fiel, não olhou para um lado nem para o outro, mas ele perseverou fiel no seu ministério, que Deus o tinha chamado, reservado para a sua vida. Jeremias foi fiel até o fim, assim também nós devemos ser. Porém, nesse processo, né, que Deus teve na vida de Jeremias, Deus trabalhou muito nele. Jeremias era filho de sacerdote, e seus pais o haviam lhe criado dentro da lei, dos princípios do Senhor, né? O desejo do coração do seu pai, da sua mãe, é que Jeremias fosse sacerdote. Jeremias foi criado e preparado para isso, porém Deus mudou tudo, né? Deus tinha um chamado na vida de Jeremias não para o sacerdócio, mas para Jeremias ser um profeta. E como profeta, teve muitas fases difíceis que ele atravessou na sua vida, mas essas fases serviram para o amadurecer e fazer crescer na presença do Senhor. E aqui no versículo 18 do livro de Jeremias, do capítulo 18, Israel estava atravessando um momento muito difícil, tinha se afastado da presença do Senhor, e Deus estava falando duramente com o seu povo Israel através de Jeremias, porque Deus costumava, naquele tempo, falar através dos profetas, né? Nesse período, Israel estava num colapso espiritual, né? Estava em idolatria e politeísmo, né? Ela estava muito fria, então Deus levantou Jeremias para falar com o povo. Jeremias era a boca de Deus na terra, né? Então aqui nós vamos fazer um comentário poderoso sobre essa palavra. Eu gostaria de iniciar te informando que o versículo 1 deste capítulo do livro do profeta Jeremias, conhecido como Profetas das Lágrimas, este capítulo ele apresenta a 39ª profecia deste livro. O livro do profeta Jeremias agora, veja que Deus manifesta-se uma vez mais a esse profeta, pois já começa informando: veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. A palavra do Senhor está indo ao encontro dele
e o Senhor o convida ao seminário intensivo, a um seminário interativo, né? A palavra em seminário interativo significa contribui para um aprendizado, né? Deus estava chamando Isaías juntamente com o seu povo, né, para um aprendizado. Então aqui a palavra de Deus está falando que Deus chamou Isaías para descer à casa do oleiro, porque ali Deus tinha algo muito grande para ensinar a Jeremias. É um seminário interativo. É curioso a forma, o caminho como Deus usa para comunicar-se com Jeremias, para transmitir-lhe lições ao profeta, porque Deus começa usando com ele uma figura de linguagem. A figura de linguagem é uma que temos presente na Bíblia. Você tem a figura literal, né? A figura é simbólica. Deus escolhe então as figuras de forma muito sólidas, muito profunda. Ele vai comunicar algumas lições poderosas a este profeta. E eu queria que você dobrasse a sua atenção, porque as fortes lições aqui e a linguagem que são simbólicas, a linguagem de símbolos e de figuras é tão presente na Bíblia que, se falamos de comparação do povo de Deus, veja como a Bíblia faz essas. A palavra linguagem literal aqui significa é o sentido comum que costumamos dar à palavra, né? O significado dessa palavra linguagem literal é o sentido comum que costumamos dar à palavra. Então aqui vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia faz essas comparações. Você vai encontrar, por exemplo, o povo de Deus comparado a árvores plantadas junto aos ribeiros, águas que se renovam, palmeiras que não se quebram, menina dos olhos de Deus. O povo de Deus também é comparado à igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, ovelhas do bom pastor, embaixadores do céu, filhos do grande rei, sacerdotes reais, nações santas, pedras que vivem, templo do Espírito Santo, noiva do Cordeiro. Aqui a gente pode observar, né? O comentarista está falando que o comentarista aqui é o Espírito Santo, amém, irmãos? O Espírito Santo quem passa essa instrução poderosa para os comentaristas, para os professores, para os que escreveram esta lição. Então aqui a gente pode observar que Deus ele tem uma forma toda especial para tratar o seu povo, para se comunicar com o seu povo, né? E ele trata da melhor forma, chama a gente de menina dos olhos, ovelhas, sacerdotes reais, nação santa, povo eleito, templo do Espírito Santo. Enquanto aqueles que servem, aquelas pessoas que servem ao diabo são tratadas como cavalo, como um bicho, com um apelido, são tratadas de formas assim, da pior forma, da pior espécie possível, né? O diabo ele sempre trata aqueles que o servem de maneira perversa, maligna. O diabo ele maltrata os seus. E o nosso Deus não, o nosso Deus ele nos trata como vaso de honra, como servo do Altíssimo, ele nos trata com muito amor e muito carinho. Então a gente pode observar uma diferença, né, do tratamento de Deus e do tratamento do diabo. Então a gente só tem que agradecer que o nosso Deus é um Deus piedoso, um Deus misericordioso, que cuida, que forja um caráter santo. Às vezes a gente não entende a forma de Deus trabalhar na nossa vida. É duro, é difícil, está doendo, está machucando, mas você vai amadurecer, você vai crescer, né? Você vai virar uma pedra preciosa, uma pérola linda nas mãos do Senhor.
Aí aqui fala, a noiva do cordeiro, e aqui vasos na mão do oleiro. É a riqueza da linguagem figurada usada por Deus para transmitir as estrelinhas das suas revelações, as entrelinhas, né? Entrelinha das suas revelações. E nesse capítulo, Deus vai usar isto. E a voz de Deus vem ao profeta e começa fazendo um processo tremendo que é de tirar o profeta da zona de conforto, né? Deus começa tirando Jeremias da zona de conforto e levando para a zona de confronto, né? Às vezes a gente está na zona de conforto, acomodado, sem querer fazer a obra de Deus, sem querer saber de Deus, a labra subiega, fazendo as coisas de qualquer maneira. Então Deus, ele tira a gente da zona de conforto e ele confronta a gente, né? Ele começa a trabalhar no vaso. Nós somos propriedade de Deus, então ele trabalha na nossa vida de maneira certa, ele trabalha na nossa vida como ele quiser, ele vai observar qual vai ser a melhor maneira de ser trabalhada nesse vaso, na minha vida e na sua vida. Ele trabalha como ele quer, né? Como ele quiser, ele trabalha, porque ele é Deus, ele é Senhor. Como assim, pastor, né? Aqui ele está fazendo uma pergunta, ele está falando que Deus, Jeremias sai da zona de... a zona de conforto, Deus começa tirando Jeremias da zona de conforto e levando para a zona de confronto. Como assim, pastor? Ele está falando, está fazendo uma pergunta e ele mesmo vai responder. Ele começa dizendo, assim veio a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e desce levanta-te e desce. A diferença destaca-se aqui entre Jeremias e os outros profetas. Como, por exemplo, Ezequiel. Toda vez que Ezequiel descreve uma experiência com Deus, ele faz questão de dizer que o Senhor o leva ao campo da experiência. E o Senhor me levou. E o Senhor, aleluia, Jesus, tem uma forma de tratar cada um de nós, né? E o Senhor me fez andar. E é sempre assim. Com Jeremias, Deus tinha um plano diferente. Por que será que com Jeremias Deus está procedendo diferente? Bom, no caso de Ezequiel, toda vez que Deus o leva da zona ou da área do físico para o sobrenatural, com Jeremias, e mantendo na área física humana para lhe ensinar lições, então eu aprendo que toda vez que Deus quer conduzir alguém do humano para o sobrenatural, como o homem não pode ir por conta, Deus o leva, mas quando está no campo físico e estar ao alcance essencial, não leva Deus. Deus mostra a direção. Portanto, Deus disse, Jeremias, levanta-te e desce. E Jeremias que tem que ir. É Jeremias que tem que ir, né? Ele está falando. É Jeremias que precisa mostrar interesse no aprendizado que Deus está ali a oferecer. E o curioso, a força do aprendizado ao início do seminário de Deus dá-se após a resposta no versículo 3. Diz assim, desce à casa do oleiro. Não há nenhum versículo em que Jeremias questiona Deus, em que Jeremias pergunta o porquê ou para que Deus. Ele simplesmente, após ver uma orientação dessa, ele desce, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jeremias levanta, desce, e então o
seminário pode ter início agora. Eu vou chamar a sua atenção para um detalhe muito forte deste capítulo. Jeremias desce para o campo, ao vale do local da casa do oleiro. E segundo as informações, possivelmente ficava ao sul de Jerusalém, além do vale de Emon, o local onde os oleiros trabalham. Jeremias se desloca para este local, tem que fazer esta caminhada, faz parte da atividade que Jeremias tem que desprender. Deus não fez por ele, fica esta lição. E quando ele chega lá, Jeremias já encontra o oleiro trabalhando. Ele já estava dado ao seu trabalho sobre as rodas. O que isto significa dizer que o oleiro não esperou por Jeremias para começar a trabalhar. O oleiro não esperou Jeremias para então começar a sua atividade. E se Deus vai mostrar que a comparação, e nesta analogia, a palavra analogia, irmão, significa relação de semelhança entre fatos e distintos, né? É uma relação de semelhança. Esse Deus vai mostrar a analogia que ele é o oleiro, o barro é Israel e o seu povo somos nós. Você entende de início que o oleiro não precisa e não depende de nada nem de ninguém para iniciar os seus trabalhos. Quando o profeta chega, ele já está trabalhando. Quando você chega, Deus já está em ação. Quando você se dispõe, Deus já está em atividade. Este capítulo está nos revelando. Isto é muito forte. E aí entra na segunda etapa, porque Jeremias agora para prover o que aqui o oleiro vai fazer. E aqui eu obtive algumas, lições da atividade do oleiro, contribuindo um vaso, e eu queria compartilhar com você, porque traz aprendizado muito grande. Eu descobri que a atividade do oleiro se divide em etapas. A primeira, por exemplo, fase deste trabalho do oleiro é a escolha e a separação do barro. Os geólogos descobriram que existe pelo menos 200 tipos de barro, diferente e muita qualidade, mas só 8 servem para confecções e de trabalho como vaso. Então o oleiro tem que saber exatamente o barro que ele vai pegar. Não pode ser qualquer barro. Uau, que sensacional! Existem barros que são pegos em fontes externas na superfície. Existem barros que são coletados de minas mais profundas, mas em todos eles o barro tem que ser de boa qualidade. Existe, segundo os geólogos, né? A palavra geólogos, irmãos, significa é uma das ciências que estudam da crosta terrestre. Eles estudam a evolução do planeta Terra, né? São pessoas que estudam bastante a evolução do planeta Terra. Aí aqui fala, segundo os geólogos, os barros que são mais secos, eles esfarelam com facilidade. Outros são chamados barros bardo. Eles têm mais mobilidade, mais plasticidade, se modelam com mais facilidade. Então, o barro usado pelo oleiro é um barro escolhido. Essa palavra é forte. Deus, se Ele nos chama de barro e Ele é o oleiro, Ele não usa barro ruim. Você foi escolhido porque é barro bom. Glória a Deus, né?
Desde Adão, Deus já está nessa tarefa de escolher barro para fazer o homem. Glória a Deus por isso. A seguir, a história, ele continua escolhendo os bons barros para fazer vasos. Você é um barro escolhido. E maravilha de Deus! Quando então o oleiro sabe onde está o barro e escolhe, ele vai para a separação do barro. Esse barro, para ser trabalhado, não pode estar no meio dos demais ou no lugar onde estava. Ele é escolhido, é removido e conduzido para a casa do oleiro, né? Assim é o homem, quando Deus escolhe, né? O homem pode estar na posição que estiver. O homem pode estar lá em cima como pode estar lá embaixo. O homem pode estar no lamaçal de pecado, né? O oleiro, que é o Senhor Jesus, vai buscar, vai te alcançar, vai te buscar, foi me buscar e nos trouxe para a sua presença e começou a nos moldar, nos trabalhar de maneira sobrenatural, de maneira surpreendente. Só quem pode fazer isso é o oleiro nas nossas vidas, né? Aí aqui fala, ele é conduzido para a casa do oleiro, ou seja, para iniciar a tarefa do oleiro. O barro passa pela primeira grande mudança, é sair do lugar que estava, da zona de conforto, e é levado para o local do trabalho do oleiro. A primeira mudança já começa aí. Deus ele expressa, né, em nós, né, o mover de Deus. Deus começa a trabalhar em nós de uma maneira surpreendente, né? O mover na areia onde estávamos para só então começar a trabalhar. E após essa separação vem a segunda fase, ou o segundo passo do oleiro com barro, o curtimento, o pisamento. No curtimento, o barro é deixado de lado, né? Muitas das vezes Deus começa a iniciar um processo em nossa vida e a gente não consegue entender. Às vezes a gente está sendo tratado por Deus, né? Deus está nos libertando, tirando da nossa vida aquilo que desagrada ao Senhor, né? E a gente começa a pensar que está esquecido por Deus. Deus deixa a gente ali. Às vezes a gente está em Lodebar, está no deserto, está no vale, mas tudo é um tratado de Deus. Que quando a gente vem para a presença do Senhor, a Bíblia diz que a gente vem com muitas rapinas, com muitas sujeiras, né, com muitas falhas, e Deus começa a trabalhar na nossa vida. A Bíblia diz também que Deus aperfeiçoou o seu poder em nossas fraquezas. E aqui começa o tratamento do vaso, né? Começa a modelagem do vaso. No curtimento, o barro é deixado de lado, deixa lá um pouquinho, tem que amadurecer. O barro é posto no canto para ele alcançar substância, para ele adquirir as propriedades, as consistências, né? Para ser trabalhado, ele fica lá um tempo. Não dá para pegar um barro hoje e amanhã já fazer vaso, né? Consegue entender a profundidade da lição, né? Que Deus está dando. Barro tem que passar pelas etapas, né? Para só, aleluia, a gente tem que passar pelos processos, né? Para se tornar um vaso. Aqui. Tem que passar pelas etapas para só chegar a vaso no tempo certo. Passou pelo curtimento, vem o pisamento. E aqui é interessante, o oleiro tem que pisar o barro para eliminar as bolhas de ar. E tem que ser feito agora, porque senão ele pega o barro e não percebe, porque não é muitas das vezes visível. Ele faz o barro e ele até fica bonito enquanto está molhadinho, mas quando for pro forno,
Se tiver bolhas, lá dentro ele trinca. E se trincar no forno, não tem como voltar o processo, porque o barro está ressecado. E agora não volta mais a mobilidade. Então, aqui que o barro é pisado para eliminar as bolhas. Percebe que às vezes passamos por processos dolorido. Percebe que às vezes na vida você tem que ser trabalhado, pisado um pouquinho e fica tranquilo, porque esse pé de galinha, né? Ele está falando que o pé de Deus não vai te matar, o pé de Deus é leve, ele vai te trabalhar, ele vai te moldar, né? Ele vai tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus, né? Ele está dando aqui, fazendo um comparativo. Esse pé de galinha não mata pintinho. Pé de Deus, né? Pé de Deus, as mãos de Deus não vão matar seu povo. A gente aprende na palavra, às vezes, que ela dói, ela incomoda. A verdade nem entendemos muitos o porquê, né? Os porquê de Deus, a gente não tem que, às vezes a gente não tem que tentar entender os porquê, os querer de Deus, os porquê, os pra quê, mas a gente tem que aceitar, né? Porque se entregamos a nossa vida a Deus, Deus trabalha como Ele quer em nós, porque nós somos propriedade de Deus, alabra sob erga. Quando você é propriedade de Deus, Ele faz de você o melhor, Ele faz de você o que Ele quiser, porque Ele é teu dono, né? Se Deus é teu dono, Ele vai fazer você ficar parecido com Ele. Não importa se esse processo vai ser um processo dolorido ou não. Nas mãos de Deus a gente estamos em segurança. O lugar mais seguro que a gente pode estar é na presença do Senhor, é nas suas mãos, é sendo trabalhado por Ele. Mas o processo do pisamento tira as bolhas, seja elas quantas forem, você pode nomeá-las como quiser, né? Essas bolhas, ele está falando que o oleiro está tirando do vaso, nessas bolhas, são coisas ruins que Deus está arrancando da nossa vida. Você pode nomear essas coisas como você quiser, você pode fazer um comparativo na sua vida. Raiz de amargura, ele está falando dúvidas, falta de fé, angústias, enfim. Sai todas as bolhas, só então vem o outro passo do oleiro, que é modelar. Aí sim, aí ele põe na roda, molha, porque o barro é duro, né? Não é maleável, tem que molhar, e não é à toa que um dos arquitetos do Espírito Santo é águas, ele molha, né? E nos umedece. Ele está falando aqui que o Espírito Santo, né, ele está fazendo uma comparação, que o Espírito Santo, ele molha a nossa vida, ele coloca a água do Espírito Santo de Deus vai amolecendo o nosso coração, vai tirando a dureza, né? Os rios do Senhor que passam na nossa vida, vai tirando, vai arrancando, vai limpando, vai tirando toda a sujeira da nossa vida, vai nos deixando mais parecido com Deus, mais purificado, mais limpo, mais santo, né? Mais parecido com o Senhor. Ele nos umedece, Ele nos deixa mais flexível, mais fácil, mais maleável, fácil de ser trabalhado por Deus. Está falando aqui que a gente tem que ser pessoas mais maleáveis, mais fácil, deixar Deus trabalhar na nossa vida, que às vezes a gente endurece o coração e a gente perece muito, a gente sofre muito, o homem sofre muito quando ele endurece seu coração, quer fazer as coisas do seu jeito, ele perece. Aqui nos umedece e vai nos tornando maleável. E aí começa a modelagem. Eu descobri que o oleiro modela o vaso, né? Em segundas esferas diferentes, ele modela o vaso por fora, né? Por fora tem que estar bonito, por fora é a visão linda do vaso, e isso que dá
a beleza do vaso, o exterior, mas a mão do oleiro também modela por dentro, né? Ele está falando que Deus, ele não só trabalha na nossa vida por dentro, arrancando de dentro da nossa vida toda raiz de amargura, todo desânimo, toda tristeza, toda mágoa, ressentimento, tudo aquilo que a gente traz do passado, do velho homem, tudo aquilo que a gente carrega e guarda na nossa vida, o oleiro começa a arrancar da nossa vida as coisas ruins, os maus pensamentos, que a gente é cheio de tanta creca, de tanta doença, de tanta coisa ruim. Então o oleiro vai nos deixando bonito. Esse oleiro é Deus. Deus vai deixando a gente bonito por dentro e bonito por fora. Então as mãos de Deus, quando o oleiro pega o vaso, né? É uma comparação. As mãos de Deus, quando começa a trabalhar na nossa vida, ela trabalha por dentro. Assim é o oleiro, trabalha por dentro, o oleiro mete a mão no barro e molda o vaso por dentro e molda o vaso por fora. Assim é Deus, quando Ele pega eu e você, Ele começa a trabalhar de uma maneira santa, de uma maneira sobrenatural, que Ele nos deixa parecido com Ele, né? É isso que Ele está falando, né? Que a beleza do vaso é o exterior, mas a mão do oleiro também modela por dentro. Não basta ter beleza externa, o vaso também é trabalhado por dentro. Perceba a profundidade que Deus está dizendo a Jeremias. Jeremias, aos meus eu modelo por fora. Fica lindo, olha que brilho, olha que graciosidade, mas por dentro tem que ser trabalhado, porque senão não carrega a essência, né? Essa essência é a presença de Deus, né? Para a gente carregar a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que estar limpo. Não pode ter sujeira na nossa vida, a gente tem que ter santidade. E para que haja santidade, o oleiro precisa limpar o vaso, tirar a sujeira. E como é que Deus limpa? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai limpando o nosso coração e nos aproximando de Deus. Aqui, o vaso tem que carregar a essência de Deus. Modela por fora, de Deus modela por dentro. O oleiro trabalha por fora, o oleiro trabalha por dentro. E aí vem o outro passo, depois que está modeladinho, vamos levar para o preparo final. Foi para o forno? Aí ele está perguntando. Não. Primeiro vai para a prateleira e fica um tempo para ir secando. Um tempo, mas já é vaso. Tem que secar. Não dá para sair usando, né? Ele está falando que esse vaso não pode ser utilizado ainda, porque ele ainda está no processo, na mão do oleiro, né? Na mão de Deus. Deus ainda está trabalhando. Então, Deus só começa a usar os seus quando está pronto. Enquanto não está pronto, vai ficar no processo da olaria. E esse vaso aqui está secando na prateleira. Aí aqui ele está falando, vamos lá, vaso, calma. Ele está falando, é um processo, não pode pular a etapa. Deixa o vaso na prateleira um pouco, uma vez, né? Você até se acha esquecido. Ele está falando que quando Deus está nesse processo na vida do homem, na prateleira, o vaso está na prateleira, ele fica esquecido, ninguém vê, né? Porque ele está escondido, está guardado na olaria. Mas, porém, Deus está vendo, né? Deus está de olho, Deus está trabalhando na sua vida. Aguarda o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. Não queira pular as etapas, a labra subérga. Eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, foram tantas etapas na minha vida que eu passei, que eu queria pular etapas. E Deus falava, não, filha, deixa eu trabalhar, né? Deixa eu trabalhar no teu caráter, deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu te limpar, deixa eu te preparar. Então, primeiro, para se utilizar o vaso, né? Para Deus utilizar o vaso tem que estar limpo, o vaso tem que estar preparado. E para o vaso estar preparado, ele tem que passar pelos processos. E às vezes não é fácil, é doído, mas é necessário para que o vaso venha se tornar um vaso de honra.
nas mãos do Senhor. Aí aqui fala aqui, você até se acha esquecido, mas calma, tá na prateleira do oleiro. Depois do tempo certo, tu vai para o forno, altas temperaturas. Ele passa pelo cozimento, para que depois fique resistente. Aí, meu irmão, ele consegue suportar a água, né? Ele consegue suportar o que você colocar dentro do vaso, né? O que vier, o vaso vai suportar, porque ele já passou por altas temperaturas, ele já passou por todos os processos, por todas as etapas na mão do oleiro, né? O que o oleiro precisava fazer na vida desse vaso para que ele fosse um vaso de honra já foi feito. Então, o que vier pela frente, esse vaso vai suportar, porque ele já passou por altos processos, né? Aí aqui o tesouro que for posto dentro dele, ele suporta, né? Esse tesouro é o Senhor Jesus, né? Não quebra, esse processo enriquece, porque era apenas um barro sem valor. Agora é vaso, modelado por dentro, por fora, enrijecido, né? Para suportar. E agora tem qualidade. Amém, amados? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. E aqui nós vamos ler aqui, né? No livro de Jeremias. E ver o que o Espírito Santo tem para falar mais ainda conosco. Não só no comentário, mas também dentro da sua palavra. Que fala assim, no livro de Jeremias, capítulo 18. O vaso do oleiro. Versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então, a palavra do Senhor veio até Jeremias, né? Muitas das vezes a palavra do Senhor vem até mim, até você, e a gente não quer dar crédito, não quer dar ouvido, e a gente perece, porque Deus, ele, de todas as formas, de todas as maneiras, Deus procura se aproximar do homem. Deus procura sempre se comunicar com o homem, com a massa humana, através de televisão, através de folheto, através da sua palavra, através do profeta, através de sonhos. Existem várias maneiras de Deus se comunicar com o homem. E uma das maneiras que Deus está falando aqui agora é através da sua palavra. A palavra de Deus não tem erro, né? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é perfeita, ela é reta, ela é santa. Então Deus começou a falar com Jeremias. E no segundo versículo Deus fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus aqui estava querendo ensinar algo para Jeremias. Havia algo necessário, né? Que Jeremias precisava aprender da parte do Senhor, assim como eu e você. Deus fala assim, levanta-te, né? Deus está mandando Jeremias se levantar, né? Deus está falando para Jeremias sair do lugar de onde ele está, do lugar de comodismo, se levantar. Muitas das vezes a gente está prostrado, está acomodado, e Deus fala assim, levanta-te, né? Vem até mim, porque eu tenho algo reservado para a tua vida. E aqui não é diferente. A gente vê Jeremias, né? Aqui a gente vê Deus falando com Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Desce. Quando Deus está mandando descer, é se humilhar. É colocar a cara no pó, né? Muitas das vezes Deus convida eu e você para a gente descer na olaria. A gente não quer, porque a gente tem uma natureza dura, uma natureza ruim, uma natureza difícil. Então a gente vai passar por esses processos dos vasos, que o vaso passou, né? A gente tem que passar por esses processos para que a gente venha ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E descia, aqui fala, e descia a casa do oleiro. Não, aqui ele fala, versículo 2 ainda, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, quando a gente se humilha na presença do Senhor, né, Deus está convidando, Deus está te convidando para você descer, para você invocar o seu nome, para você se humilhar, para você clamar. Não adore a outro nem a ninguém, adore ao único Deus que fez os céus e a terra. Só Ele pode te ajudar. Invoque o seu nome e Ele vai te socorrer.
né? Assim como ele fez na vida de Jeremias. Versículo 3 fala: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então aqui Deus está mostrando para Jeremias que Deus trabalha na vida do homem como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele trabalha na minha vida e na tua vida como Ele quer. Não adianta você recuar, não adianta você se acovardar, não adianta você se entristecer, se enclausurar, não adianta você tentar escapar das mãos do oleiro. Ele te alcança, ele te busca, ele vai adiante de ti, né? Não tem como escapar das mãos poderosas do Senhor, alabra subierga. Não tem como você fugir das mãos do oleiro. Ele vai trabalhar na tua vida, ele está trabalhando na tua vida, ele está trabalhando na tua causa. Deixa Deus trabalhar, fica quieta, fica na dispensação. Ouve a voz do Senhor nessa hora e deixa Deus trabalhar. Confia, descanse e espera que Deus vai fazer uma obra linda na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa. E versículo 4 fala: caso o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aqui a gente pode perceber a perseverança do Senhor em nos construir de novo. Quantas das vezes a gente se encontra quebrado, destruído, fracassado, deprimido, enclausurado em depressão e angústia, Deus pega a nossa vida e começa a construir nossa vida de novo na sua presença. Aqui Deus está mostrando que Ele não desiste de você. O Senhor não vai abrir mão de você nunca. O Senhor não abre mão do vaso, o Senhor não abre mão da tua vida. Deus continua trabalhando na tua vida. Quantas vezes você quebrar na mão do oleiro, o oleiro ele é perseverante, ele vai trabalhar, porque ele te ama. Deus te ama e Deus tem um plano na tua vida e Ele não abre mão de você, né? Versículo 5 fala: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor se chegou ao coração de Jeremias. Jeremias pôde observar: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aqui Deus está falando especificamente com o seu povo. Israel somos nós hoje em dia, né? Nós somos a Israel do Senhor. Todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador é casa de Israel, é povo de Deus, né? Existe a criatura e existe o filho. Você só passa a ser filho de Deus se você aceitar Jesus e procurar viver a sua palavra. Mas se você é criatura de Deus, hoje você tem o livre-arbítrio, hoje você tem a oportunidade de passar a ser filho de Deus, aceitando a Jesus, procurando obedecer os seus estatutos, a sua palavra e mudando de vida. Porque Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história. Basta você abrir o seu coração que Ele vai trabalhar poderosamente na sua vida, pode crer. E aqui o Senhor fala: diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, assim somos nós na mão do Senhor, né? Quem pode escapar das mãos do Senhor, né? Ele trabalha como Ele quer, amado. Ele faz como Ele quer. E a gente tem que entender que a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, por mais diferente que seja da nossa, é sempre a melhor. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, parece que está tudo de perna para o ar. Mas não, Deus está no controle de todas as coisas. Creia, o Senhor está no controle da tua vida, ó Israel. Amém, amados? Agora nós vamos fazer um resumo dessa palavra, né? Para que não fique tão grande esse áudio, nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente estudou. O nome de Jeremias significa o Senhor
é enaltecido ou exaltado. Jeremias significa o Senhor é enaltecido ou exaltado. Quantos tipos de barro existem? 200 tipos de barro. E quais os que servem, desculpem, amados, quais os que servem para ser vaso? São 8 tipos de barro que serve para ser barro, né? Para ser vaso, né? São 8 tipos de barro que serve para se tornar um vaso na mão do oleiro. Jeremias era filho de sacerdote, a sua terra natal era Anatote, né? Essa terra, segundo os estudiosos, ela era reservada para os sacerdotes. Quem ia ser sacerdote morava em Anatote, ficava nessa região, nesse lugar. Oleiro significa o quê? Oleiro significa aquele que faz cerâmica ou trabalha na olaria. Esse oleiro significa Deus, né? Significa Deus em nossas vidas. Vaso significa barro. Tinha utilidade na época para guardar vinho, trigo, óleos e grãos, né? Então era de extrema importância. O vaso tinha muito valor, né? O ministério de Jeremias durou 41 anos, né? Segundo os estudiosos. Nesse período, né? Aí aqui eu vou fazer um comentário final que fala sobre Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nesse período Israel estava num colapso espiritual. Idolatria e politeísmo ela estava fria, né? Por isso que Deus levantou o profeta Jeremias como boca de Deus para falar, né? Transmitir tudo aquilo que estava no coração de Deus. Deus passou para Jeremias esse grande ensinamento para que Jeremias passasse assim para o seu povo, né? Que estava frio, afastado do Senhor. Assim é Deus falando conosco nesse dia de hoje. Ele nos ama e Ele não quer que a gente fique distante dEle. Deus quer que a gente esteja sempre perto dEle, esteja na sua casa, esteja lendo a palavra, esteja buscando, orando, jejuando, porque os dias são maus e Jesus está perto de voltar. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos fazer aqui uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor, quero te pedir perdão por pensamento, palavras e obra. Peço ao Senhor que me cubra com teu sangue, minha casa, minha família. Visita cada um dos teus filhos e das tuas filhas que precisam, Senhor, ser moldados, ser trabalhado por ti. Que o Senhor vai trabalhando na estrutura desse vaso, desse homem, dessa mulher. Vai deixando esse homem e essa mulher mais parecido contigo, Senhor. Repreenda o mal na vida deste homem, desta mulher, vai convertendo, vai libertando e salvando. Senhor, confirma a bênção, confirma a vitória na vida de cada um que recebeu essa palavra em nome de Jesus. Visita os lares e as famílias e faz um milagre, Pai, na casa de cada um, conforme teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.